Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Mudar de país pode parecer um começo promissor, mas nem sempre o novo endereço vem acompanhado de acolhimento. Às vezes, o que parece ser apenas uma fase de adaptação esconde julgamentos silenciosos, conflitos familiares e escolhas que ninguém tem o direito de questionar. Essa é a história da Samara, uma mulher que tentou fazer de tudo, mas acabou descobrindo que o problema nunca foi ela. Então, vamos lá? Quem escreveu a história foi a Samara. Ela tem 28 anos, é do interior de Santa Catarina e trabalhava como professora em escola pública. A Samara falou que é uma mulher calma, daquelas que preferem conversar a discutir, sabe? Mas que também é do tipo que quando engole sapo demais, um dia explode. Aí aqui, gente, só uma curiosidade. Eu costumo dizer que eu aprendi a engolir sapo lá no meu primeiro emprego, onde eu trabalhei em um banco, desses bancões, sabe? E eu falo isso porque lá o trem pegava fogo. Pra vocês terem uma ideia, o meu ex-chefe, né, ele tinha um apelido de Cebolinha, porque o prazer dele era fazer mulheres e pessoas chorarem. Enfim, eu acabei de lembrar disso. Mas, voltando à nossa história, a Samara é casada com o Eric e conheceu ele quando ele veio pro Brasil. Ele veio fazer doutorado na Federal de Santa Catarina. O Eric é francês, nascido e criado na França, e veio passar 6 meses estudando na região sul aqui do Brasil. A Samara contou que os dois se conheceram no bandejão da faculdade. Ela estava lá com umas colegas e o Eric tentando pedir um pastel, só que tentando falar em português, com um sotaque ali meio parecido com o italiano. Ela riu da situação, ajudou ele a se virar e ele acabou sentando lá na mesa, com ela e com as colegas dela. Papo vai, papo vem, eles trocaram um número de telefone. A Samara disse que foi aquele tipo de conexão que a gente sente de cara, sabe? Ele era gentil, engraçado, um pouco estabanado, mas fazia de tudo pra agradar ela. Ela dizia que adorava o quanto ele valorizava coisas simples do Brasil que os brasileiros muitas vezes nem notam, como o gosto do mamão fresco, o calor do povo, o barulho da feira livre. Eles ficaram várias vezes. Começaram a namorar e depois de 2 anos juntos, ele pediu ela em casamento. Ela disse que foi lindo, que ele levou ela num mirante e pediu lá, com aliança e tudo, só os dois. Aquele momento bem intimista, sabe? Eles casaram 2 anos depois do noivado, numa festa pequena, com mais amigos e familiares da Samantha mesmo, porque a família do Eric não pôde vir toda. Só vieram os pais e a irmã. Então, assim, o que seriam 6 meses de estudo acabou virando anos dos dois juntos. Bom, a Samara conheceu pessoalmente a sogra dela, a Dominique, apenas no dia do casamento. Enquanto eles namoravam e ficaram noivos, ela não conseguiu ir à França. O Eric até foi 2 ou 3 vezes, mas por questões financeiras, a Samara não conseguiu ir. Aí ela falou que a primeira impressão da sogra não foi boa. Eles chegaram no dia do casamento e então, assim, a cerimônia seria à noite, numa capela, e os pais do Eric chegaram por volta das 2 da tarde. Então a Samara, ela tava no seu dia de noiva, né? Então ela só foi conhecer eles praticamente na festa, depois do casamento. A Samara comentou que a Dominique olhou ela da cabeça aos pés. Sabe quando a pessoa te olha assim, de cima a baixo? Mas com uma cara de desprezo, sabe? Meio que achando que tava nada bom. Gente, eu particularmente detesto quando alguém me encara assim de cima a baixo. Eu confesso que eu costumo retribuir o olhar. Mas ali era a sogra dela, né? E o casamento. Vamos lá. Já a irmã do Eric, a Camille, quando foi cumprimentar os dois, comentou alto demais que nunca tinha visto uma noiva de batom vermelho e que achava exótico. Aqui, gente, cabe uma informação importante. A Samara é fluente em francês. Então, esse comentário da Camille, ela falou em francês, achando que ninguém fosse entender. E a Samara resolveu fingir que não sabia falar francês e pediu pro Eric também não comentar nada. E sempre conversar com ela em português, quando estivesse ali perto da família. Bom, no dia seguinte ao casamento, a família do Eric já foi embora. Então ela praticamente não teve contato com eles. Como ela decidiu fingir que não entendia o francês, a comunicação ficou bem ruim com o Eric traduzindo. Enfim, os dois moraram os primeiros anos de casados no Brasil, na casa que o Eric ajudou a reformar com o sogro. E foi nessa casa que o primeiro filho deles nasceu, o Gabriel.
Mas aí, gente, veio a pandemia, a inflação e as dívidas. O Eric começou a cogitar a voltar para a França. A Samara falou que no início ele só dava uns indícios, que estava complicado demais, mas que depois começou a insistir muito e que eles tinham que ir para a França. A Samara disse que não queria, mas ela tinha perdido o emprego, o Eric, por causa da pandemia e todo o resto, perdeu a bolsa de pesquisador, então ela acabou topando. Daí, eles esperaram a pandemia dar uma flexibilizada. Venderam a casa e se mudaram com o bebê no colo, as malas cheias de roupa de inverno e aquela esperança de que tudo ia dar certo. O Eric conseguiu uma casa na França linda, um sobrado grande, com quintal, jardim e até uma lareira. Porém, no primeiro dia, eles acabaram tendo que ir para a casa dos pais do Eric. A Samara estava exausta da viagem. Primeira vez que ela fez uma viagem internacional e o Gabrielzinho estava chorando de sono. Mas mesmo assim, quando ela chegou na casa dos sogros, ela se esforçou para ser simpática. Ela falou que a Dominique, a sogra, parecia mais receptiva dessa vez. Mas era tudo muito frio, mais formal, sabe? Ninguém olhava nos olhos dela por muito tempo. A Camille, que agora tinha um filho pequeno também, ficou fazendo comentários atravessados sobre como o Gabrielzinho era muito brasileiro. Como se isso fosse um defeito. A Samara continuou com a pose dela de que não falava francês. Eu achei genial isso, tá? Porque assim, ela não gostou muito dos sogros e nem da cunhada. Então, pra evitar a conversa, era melhor fingir que nem conseguia se comunicar mesmo. Samara foi esperta. Bom, aí a Samara disse que com o tempo aquilo foi piorando. Cada vez que ela precisava ir na casa dos pais do Eric, ela percebia cochichos em francês. A Samara falou que ficava de ouvido em pé, mas fazia cara de paisagem. Atriz, né, gente? Aí, ela falou que os comentários eram sempre sobre ela, sobre a maquiagem dela, sobre a calça justa que ela usava, sobre o tom de voz dela. Teve até uma vez que a Dominique comentou que algumas mulheres não se encaixavam bem na cultura francesa. São barulhentas e vulgares demais. Samara ouviu aquilo e fingiu que não entendeu. Mas entendeu. E doeu. Então a Samara falou que começou a evitar as visitas. Ela conversou com o Eric chorando, dizendo que se sentiu julgada, diminuída pela família dele. Aí o Eric falou que ia conversar com eles. E essa conversa acabou dando certo. Porque por uns bons meses, as visitas da Samara na casa dos sogros foram mais tranquilas. Ninguém fazia comentário ofensivo mais. Ela disse que a Dominique e a Camille ficaram super simpáticas. Até tentaram falar uma ou outra palavra em português e ajudavam a Samara a aprender o francês, que ela ainda fingia que não sabia falar. Foi bem nessa época que estava aparentemente tudo bem com a família do Eric que a Samara descobriu que estava grávida. Então ela escolheu ficar mais em casa. Estava indo bem pouco na casa deles. A gravidez estava evoluindo, descobriram que era uma menina e ela decidiu junto com o Eric o nome da filha que estava para chegar: Nadine. Nadine era meio que o nome da família da Samara. Todas as mulheres, a mãe, a avó, a bisavó, tinham esse nome como segundo nome. Mas a Samara queria que esse fosse o primeiro nome da filha dela. Mas assim que a Dominique ouviu esse nome, quando eles contaram pra ela, ela fez uma cara como se tivesse levado um tapa. A Camille arregalou os olhos e disse: Nadine? Como a fofoqueira? Foi aí que a Samara descobriu que o nome pra eles tinha uma conotação bem ruim. Ela me contou que na tradição francesa, Nadine é um estereótipo para mulher fofoqueira. E até mulher da vida também. Sem valor, sem credibilidade. É meio que uma chacota, sabe? A Samara falou que nem importou. Achou aquilo uma baboseira. Afinal, a tradição da família dela era mais importante. Samara deu à luz a Nadine. E ela falou que o parto foi bem difícil. Ela teve depressão pós-parto, bem forte, sabe? Então ela se sentiu insegura, cansada, sensível demais. Evitou visitas até da própria mãe que morava no Brasil. Porém, com quase um mês da Nadine nascida, era aniversário da Dominique. E o Eric insistiu que eles fossem. Disse que seria rápido, que era importante. A Samara topou ir. Diz que juntou forças que não tinha. Chegando lá, foi uma cena. Todo mundo queria ver a Nadine, tirar foto, pegar no colo, aquelas coisas. Bebezinho, né? Todo mundo quer conhecer. A Samara ainda estava muito frágil.
ela só deixava olhar de longe. A Dominique fez cara feia. A Camille comentou que ela estava sendo exagerada demais, mas ela ficou no canto dela com a Nadine no colo. Aí a Samara disse que estava sentada num sofá que era perto do corredor que dava para os quartos. Então imaginem a cena. Ela tá ali num sofá, sentada, tem esse corredor gigantesco que leva para os quartos. Imaginem ali que tem uns 3 quartos, umas 3 portas. A primeira porta, que tá ali de frente para esse corredor, é o quarto onde estava a Camille e a Dominique conversando, que é perto desse sofá onde a Samara estava sentada. Então, ela disse que a Camille estava falando com a mãe ali, num tom que não era nem muito alto, mas nem baixo demais, mas tudo em francês. Afinal, a Samara não entendia francês, então para elas, tanto faz. E daí, gente, a Samara ouviu o seguinte, tudo em francês. Ela nem deixa encostar na Nadine. Já colocou um nome horroroso na menina. Não entende que mudou de país? Essa gorda, feia e doente tá se achando demais. Deixando claro aqui, gente, que essas foram as exatas palavras que a Camille, a cunhada, estava falando ali com a Dominique, que é a sogra. Então a Samara falou que o sangue dela subiu de uma forma que veio forças que nem ela sabe de onde, mas que o ódio subiu. Ela levantou do sofá, foi até esse quarto com a Nadine no colo e respondeu num francês impecável. Eu entendi cada palavra, sempre entendi. Só não disse nada antes porque achei que uma hora vocês iam perceber o quão maldosas vocês são. Mas agora, me chamar disso e ainda envolver a minha filha foi demais. A Samara falou que as duas ouviram em silêncio, com os olhos bem arregalados. A Dominique tentou justificar, querendo mudar a conversa pro fato da Samara estar falando em francês, mas aí a Camille se levantou dizendo que era brincadeira. Mas não teve volta. A Samara ela foi atrás do Eric e avisou que estava indo embora. O Eric, sem entender nada, foi atrás da Samara, claro. E desde então, a Samara nunca mais voltou na casa da sogra. O Eric vai lá às vezes, leva as crianças, porque isso a Samara não proíbe. Mas ela mesma nunca mais foi. A Samara falou que o Eric ele fica meio dividido, assim. Fala que ele entende a dor da Samara, mas que cortar a família assim é pesado. Mas a Samara falou que se sente mais leve do que nunca. Pela primeira vez, ela tinha se imposto, sabe? Ela sabia que tinha feito certo. Mas mesmo assim, com o tanto que o Eric fala na cabeça dela, ela ficava pensando se não teria sido melhor engolir mais um sapo. Por paz ou por conveniência. Ou até por sobrevivência mesmo. E você acha que ela exagerou? Ou será que quando o respeito é quebrado assim, é melhor mesmo ir embora com dignidade? Ó, do meu lado, eu acho que a Samara está certíssima. E olha, aguentou calada até demais, viu? Porque se até com familiar próximo, tipo tia, primo, irmão, tem algum atrito, eu sou a primeira a falar, ó, mete o pé, meu filho. Então imagina com cunhada e com sogra que fica te ofendendo ainda por cima. Gente, pra mim não dá, tá? E olha, eu achei a Samara super sensata e muito adulta. De conseguir separar as coisas e não deixar que essa relação com a sogra e com a cunhada atrapalhassem ali a convivência das crianças. Mas enfim, vai chegar uma hora que, assim, eu acho que elas vão ter que se esbarrar de frente, né? Tipo, aniversário das crianças, festa de final de ano. Como será que ela vai fazer, hein? Ó, nessas exceções, eu acho que vale a pena se permitir estarem todos ali debaixo do mesmo teto. Mas tudo sempre com limites. Mas só nesses casos mesmo, sabe? Mas e você? Engoliria mais um sapo em nome da boa convivência com a sogra? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre 0 e 9 podcast@gmail.com. Vou repetir, hein? Entre número 0 e número 9 podcast@gmail.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.